Eu acho que se é um lado que me preenche completamente é o lado profissional. Eu levanto de manhã e digo, eu vou trabalhar. Mas não vou trabalhar, eu não vou carregar pedra. Eu vou exercer aquilo que eu fui treinado e que eu gosto de fazer. E que faço com muito prazer e compaixão. Desde pequeno, muito pequeno, que eu gostava de números e equações. Então, eu sempre tive contato com números e equações. E para mim, aquilo era um mundo que era muito particular. Venho de família judia, obviamente, judeu, comércio. Mas, na família, eu fui o 7º engenheiro civil. Então, todos os primos mais velhos e um tio eram engenheiros. E associei muito o que eu gostava de números com o que eu poderia fazer no futuro. Eu sou pernambucano, nasci em Recife, de família estrangeira, mas nasci em Recife e guardo as origens da minha terra. Na minha terra só tinha de destaque das grandes carreiras, era engenharia, medicina, direito era de segunda categoria, geologia de segunda categoria, não tinham muitas engenharias como tem hoje em dia, e matemática, existia matemática, mas matemática era para quem não passava em engenharia. Então matemática não era uma opção de carreira. Eu gostaria de ter feito, na época, matemática pura, que talvez fosse meu ideal de vida. Eu estudei em escola privada, mas com bolsa. Depois eu fiz Escola Técnica Federal de Pernambuco, muito novinho. Eu terminei com 16 anos a Escola Técnica Federal. E fiz vestibular, fiz eletrônica na Federal e depois comecei Engenharia Civil. A escolha da Engenharia Civil se deveu sempre ao meu passado e à ideia que eu tinha do que seria engenharia, né? Eu cheguei a comentar que eu tive eu até bolava os projetos, que eu bolei no quintal da minha casa, uma casinha com projeto e tudo, com fundação. Então minha ideia era sempre essa. Dava aula para os primos mais velhos, para o meu irmão mais velho, mas sempre no meu cantinho. Eu nunca fui de aparecer, eu tinha muita vergonha até. E se eu tirava uma nota mais alta, e o professor dizia que eu tirava nota alta, eu ficava muito vermelho, que é a minha característica até hoje. Eu já fazia 3º ano de engenharia por aí, quando eu já vi realmente que não era engenharia civil, eu disse, vou concluir para ter o diploma, e eu passando pelo hall da Universidade Federal de Pernambuco, eu vi um anúncio sobre energia nuclear. Introdução ao curso de engenharia nuclear. Bom, até então eu achava que nuclear era para fazer foguete. Aí eu fui no departamento de energia nuclear, lá, que era junto na Universidade Federal de Pernambuco, e entreguei o currículo. E por sei lá, felicidade minha, eu digo hoje, eu fui selecionado para fazer o curso. Quando eu comecei a fazer o curso de Introdução à Engenharia Nuclear, aí foi que eu vi que seria realmente o resto da minha vida, né? Eu comecei a ver todas as equações que eu gostava, eu vi física quântica, eu vi física de reatores, então assim, é tudo que eu quero ver na minha vida. Eu tinha um tio que tinha fábricas de poste, engenheiro civil, que me ofereceu posição lá dentro. Eu disse que não queria, que não era isso que eu ia fazer. Eu fiz por idealismo mesmo. Na realidade, na época, eu nem tinha muita noção do que poderia vir a ser minha vida. Tirando o curso de engenharia nuclear, que eu gostei, a gente não tinha uma visão do que era engenharia nuclear na prática. Eu fui primeiro aluno em mestrado, por isso que eu fui fazer a dissertação na Alemanha. E chegando na Alemanha, eu fui estudar no Centro de Energia Nuclear, em Karlsruhe, e lá eu realmente tomei conhecimento do primeiro mundo e do primeiro mundo em energia nuclear. Então, aquilo era tudo que eu imaginei para a minha vida e mais alguma coisa. Agora, sempre dentro de muito sacrifício pessoal, porque eu era muito novo, eu ia ficar longe da família, eu sou nordestino e bem nordestino, e eu ia ficar longe da família durante muito tempo, sozinho, num país de primeiro mundo. E muitas vezes eu quis voltar, não vou dizer que não. A gente bate solidão, bate vontade de voltar, mas eu fui até o fim. Eu vim fazer uma viagem de férias. Passei no Rio de Janeiro e preparei um currículo e pedi para falar com alguém aqui na Comissão Nacional de Energia Nuclear. E na época eu falei com o José Mendonça, que era o diretor de pesquisa e desenvolvimento. Aí eu vim na cara de pau, e olha que eu era muito tímido, bati na porta e pedi para falar com um dos diretores que eu nem sabia quem era. Não tinha a menor ideia. Aí me apresentaram ele, eu cheguei e com o meu discurso tímido,
eu disse para ele minha idade, o que eu tinha feito e que eu não queria ser professor universitário. Eu queria exercer a profissão, eu queria trabalhar com energia nuclear. Desde os 21 anos de idade, que eu estou nisso, a paixão sempre me moveu. E sempre me moveu, e a paixão, eu gosto de dizer o seguinte, a paixão pela casa, porque quando eu comecei aqui, nós éramos uma grande família. Era uma época muito difícil, uma época de ditadura, né, que nós não estávamos autorizados a falar coisíssima alguma, mas era uma área sempre nobre, uma área com os melhores profissionais, todos os profissionais com doutorado, a maioria dos profissionais com doutorado no exterior, gente de renome na casa, né, os militares que faziam parte tinham uns de destaque também, eu gostaria de citar o Evangelista, que foi uma das grandes cabeças da energia nuclear, que era responsável na minha época pelo enriquecimento, que trabalhava com o Dr. Rosenthal. E na época o Rex Nazaré, que todos chamamos de Rex, e a maioria chama de tio, né, o Rex era diretor da Diretoria de Radioproteção e Segurança. Hoje em dia eu tenho o prazer de dizer que eu posso me considerar o Rosenthal da época que eu entrei. E o Rosenthal era um tremendo apaixonado pela área, né? E ele passou isso a todas as crias que ele teve, que foram muitas. A ciência que eu faço é uma ciência que eu diria única, que é uma ciência que está inserida no mundo, né? E isso a gente descobre com o tempo. No início, para mim, era a física e a matemática. Hoje em dia, é o meio ambiente, é a proteção da população, né? É eu assegurar que alguém em Caetité não está sofrendo um impacto de uma instalação, é eu poder assegurar que eu estou protegendo um nordestino de garantir a água que ele bebe, né? É poder assegurar que as instalações têm que cumprir um papel que o mundo exige, que não é muito fácil em termos de Brasil, né? Mas é um negócio que eu faço com paixão. Além do mais, é o seguinte, atrelado a tudo isso, eu lido, claro, com a área mais sofisticada, que é com a parte de indústria nuclear, enriquecimento nuclear, tudo de alto sigilo mundial, mas eu lido também com a população carente, né? A população pobre de uma região de onde eu saí. E é isso também que me move, né? Às vezes enfrentar grandes dificuldades internas, na própria casa, dificuldades externas, né? Que a gente é muito alvo de imprensa, da mídia, em qualquer assunto ligado à minha área, eu costumo dizer, que sai no Fantástico no dia seguinte. Qualquer impacto de uma instalação nuclear, ela tem uma visibilidade muito grande. E qualquer acidente na área da gente não é um acidente trivial, é um acidente que tem uma repercussão mundial. Então, o que me move são essas coisas, é a paixão que eu continuo, né? Eu acho que eu gostaria de deixar aqui um depoimento que os mais velhos na CENEM, aqueles que ainda se dedicam de corpo e alma, eu diria que não é pelo salário, não é a posição que eu ocupo, até porque nós somos funcionários públicos. Se a gente for olhar sob essa ótica, eu tenho doutorado, tenho tudo incorporado, então eu tenho de salário, de posição, de vida o que eu poderia ter. Mas eu acho que a paixão pelo que a gente faz é o que mantém essa casa em pé. E essa é a minha grande esperança de continuar em pé.